Olha, existem histórias que são tão, mas tão boas, que elas atravessam gerações, oceanos. A de hoje é uma dessas. É uma lenda de família sobre uma pegadinha que viajou do Líbano até o Brasil e voltou, só para provar que a criatividade, essa não tem fronteira. Vamos mergulhar na história da vingança perfumada do avô Sherrad. Vamos começar com a frase que deu início a tudo isso. Assim, sem contexto, parece esquisito, né? Talvez até meio grosseiro. Mas essa frase, aparentemente inocente, escrita em tom de brincadeira no final de uma carta, foi o estopim para uma das vinganças mais pacientes e elaboradas que uma família já viu. Tudo começa com o nosso protagonista, o avô Sherrad, um sujeito conhecido por adorar uma boa brincadeira. A ocasião era a melhor possível, o nascimento da sua filha, Shams. A família estava em festa e, claro, as felicitações chegavam de tudo quanto é canto. Uma dessas mensagens veio de longe, de amigos da família que moravam no Brasil. Era um pacote todo fofo, sabe? Tinha uma carta super carinhosa e um frasquinho de perfume para a recém-nascida, a Shams. Um gesto muito doce, se não fosse por uma única frasezinha lá no final. A tal da piada sobre a bebê fazer xixi no queixo do pai. E foi aí que o jogo virou. Uma simples piada transformou um presente de parabéns em um desafio. Para qualquer outra pessoa, seria só uma brincadeira boba que a gente esquece em 5 minutos. Mas pro avô Sherrad, um mestre da zoeira, foi como se tivessem jogado uma luva no chão e declarado um duelo. E assim, a sementinha da vingança foi plantada. Aquela piada ficou martelando na cabeça do Shadej. Ele não conseguia esquecer. Ele precisava de uma resposta. E não era qualquer resposta. Tinha que ser algo à altura, épico, memorável. Para ele, isso não era só uma brincadeira. Ele sentiu como se tivesse levado uma rasteira, uma provocação que cruzava continentes. Ele ia trabalhar todo dia com aquela frase ecoando na mente. A honra de um verdadeiro brincalhão estava em jogo. E essa era a grande questão, né? Como é que se planeja uma retaliação de verdade quando tem milhares de quilômetros e um oceano inteiro separando os dois lados? Uma carta engraçadinha não ia ser o suficiente. Não. A resposta tinha que ser física. Tinha que ser tangível. E foi aqui que a genialidade do Sherrad começou a brilhar de verdade. Ele sacou que a vingança perfeita não era só responder, era espelhar. A solução estava ali, escondida na própria provocação. Ele precisava, de alguma forma, fazer a filha dele fazer xixi no queixo deles. E então, um belo dia, enquanto ele estava lá trabalhando no campo, a inspiração bateu. E não foi uma ideiazinha qualquer, foi uma epifania. Um plano tão audacioso, tão perfeitamente simétrico, que só dá para descrever como diabólico de tão genial. A história conta que ele largou as ferramentas no chão e saiu correndo para casa, gritando triunfante. Era o momento eureka dele. Ele não ia só responder a piada, ele ia realizar a piada, só que com os alvos invertidos. A meticulosidade do plano era uma coisa impressionante. Não foi nada no impulso, foi uma operação de verdade. Ele coletou o ingrediente secreto, comprou um frasco de perfume idêntico, fez a mistura com precisão de químico e, para fechar com chave de ouro, escreveu a carta perfeita para acompanhar sua arma biológica de longo alcance. E a carta que ele escreveu? Foi uma obra de arte. Compara só a provocação original com a resposta dele. Ele agradece, todo educado, pelo presente, e então lança a isca com uma pergunta quase sinistra. Veremos em qual queixo ela fará xixi. Ele usou as palavras dos próprios amigos contra eles, transformando a piada numa promessa. Com o plano em ação e o pacote a caminho, começou a fase mais difícil de todas. Agora, tudo que o Sherrad podia fazer era esperar e imaginar o momento em que a sua obra-prima finalmente chegaria ao destino. 100 mililitros. Parece pouco, né? Mas era o suficiente. O volume exato para encher um frasco de perfume e carregar uma vingança transatlântica até a sua conclusão gloriosa. 45 dias. Pensa na paciência que esse homem teve. Por mais de um mês, aquele frasquinho viajou pelo mundo com seu conteúdo secreto ali, fermentando, só esperando o momento certo para ser revelado. É isso que separa uma brincadeira qualquer de uma obra de arte. Enquanto isso, lá no Brasil, o pacote chegou. E foi recebido com sorrisos, claro. Visto como uma resposta amigável, um presente de agradecimento do amigo lá do Líbano. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava da verdadeira natureza daquele líquido dourado dentro do frasco. E agora a gente chega no clímax. O palco está montado no Brasil.
A plateia está completamente desavisada. A bomba, perfumada, está prestes a ser detonada. Dizem que a cena foi perfeita. Durante uma reunião social, alguém lembrou do presente que veio do Líbano. O frasco é aberto. O aroma, provavelmente bem mascarado pelo perfume, foi considerado agradável. E aí, lembrando da piada original sobre o queixo, os homens, um por um, alegremente borrifam o conteúdo nos seus próprios queixos. Missão cumprida. A alegria inicial, claro, não durou para sempre. Pouco tempo depois, seja pela carta do Sherrod ou por uma outra comunicação, a verdade veio à tona. O momento em que a ficha caiu deve ter sido impagável. E aqui vem a melhor parte de toda a história. Não teve raiva, não teve ressentimento, teve admiração. Eles reconheceram que tinham sido superados por um mestre. Eles parabenizaram o Shadek pela astúcia, pela inteligência, reconhecendo a genialidade e todo o esforço por trás daquela vingança perfeita. Isso tudo deixa a gente pensando, né? O que será que faz uma boa pegadinha ser inesquecível? É a criatividade, a paciência, ou talvez o fato de que, no fim das contas, tudo é feito em bom humor, gerando uma história que une as pessoas numa risada, mesmo que seja através de um oceano? A história do avô Xadê parece provar que é uma mistura de tudo isso.